estamos nesse momento, mais uma vez, vamos meditar sobre a oração modelo de Jesus. Se Deus permitir, estaremos trazendo a última mensagem do domingo que vem dessa série de mensagens. A mensagem do domingo que vem é a palavra Amém, que é o que termina a oração. Mas essa vamos deixar para a semana que vem. Hoje nós vamos falar porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A Bíblia diz assim em Mateus 6, a partir do versículo 9: Por essa razão vós orareis: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão diário, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E amém. Hoje quero falar sobre porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A minha ideia inicial era estudar esta oração palavra por palavra, mas ia ficar muito cansativo, porque a gente às vezes cansa assim, já cansei, então eu falei, não, eu vou fazer de blocos, né? Mas eu quero que você se lembre de algumas coisas. Essa oração tem 6 petições. Quantas petições tem? 6. É uma oração com 6 petições. As 3 primeiras são em relação ao próprio Deus e à honra dele. E as 3 últimas são voltadas para as nossas preocupações, tanto temporais como espirituais. É interessante que nos 10 mandamentos a gente pode fazer a mesma divisão. Você pegasse os 10 mandamentos ali, os 4 primeiros mandamentos são em relação ao próprio Deus, e os outros 6 são em relação a nós mesmos. Eu queria que você lembrasse do que está escrito em Mateus 6,33, porque esse versículo e esse ensinamento de Jesus é coerente com esta oração, porque na oração e nos mandamentos é exatamente esta ordem: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e estas outras, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não, aqui não trazendo agora o contexto, mas a ordem, né? Então, primeiro as coisas de Deus. Isso nos ensina na nossa oração. Na nossa oração, nós precisamos aprender. Uma vez me perguntaram assim: qual que é a oração certa? A oração certa é a oração que você faz. Mas a princípio a gente nem sabe orar, não sabe nem pedir nem nada. Mas com o tempo a gente vai aprendendo. Nós podemos melhorar a nossa oração. Então, a oração que é uma oração como Jesus aprendeu, é uma oração que primeiro busca o reino de Deus e a sua justiça, como diz o versículo. Então, na sua oração, quando você for orar, você fala: Senhor, eu agora aprendi a orar direitinho, não sou mais uma criança, já tenho, agora eu quero orar. Então, Senhor, eu quero começar orando pelo Senhor, adorando o Teu nome, pedindo para que o Senhor, Teu nome seja santificado, seja feita a Tua vontade. E isso é exatamente o que esse versículo nos ensina. Agora, tem uma coisa que a oração ela está definida assim: santifica o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Eu quero só falar um pouquinho sobre esse Senhor, livra-nos do mal. Perceba que a cruz, e na cruz, Jesus já nos livrou do mal. Ele nos livrou da morte. Ele nos livrará do mundo e nos livrará de Satanás. Glória a Deus por isso, amém? Amém. Você e eu não sabemos o que é isso, mas você imagina que a nossa vida será uma vida longe do mal. Lá no céu nós vamos viver uma vida sem atrapalho, sem embaraço, livres de qualquer coisa. Nós vamos estar livres do mundo, da corrupção do mundo, aquele problema que acontece geração após geração, a iniquidade, essa condição do mundo. Nós vemos o mundo em guerra, nós vemos as pessoas se matando, as pessoas brigando.
Desde que eu me entendo por gente, não acaba isso. Difícil. Nós temos diante de nós o mal da morte, o aguilhão da morte, que é o pecado, causado pelo pecado. Uma oração aqui: Senhor, livra-nos de nós mesmos, livra-nos do nosso próprio coração mau, livra-nos dos homens maus, livra-nos dos laços da vida, que nós não sejamos presa para os homens maus. Às vezes nós somos envolvidos. E entenda que essa oração de Jesus, ela está em pleno processo. Você está acompanhando isso acontecendo. Você e eu estamos vivos aqui, mas nós vemos essa oração em andamento, porque a nossa vida é um ponto ligeiro. É tão rápido. Quem aqui tem mais de 50, 60, olha para trás e fala: mas parece que ontem, eu era um menino ontem, aqui, eu era uma menina, agora já estou caminhando. É quando eu fiz 40 anos, eu falei assim: pronto, agora acabou, agora é só descer a ladeira. Fiz 40 anos, agora, né? Eu lembro no meu aniversário que pensei nisso. Bom, ainda estou aqui. Agora, nós vamos chegando à conclusão dessa oração. Hoje eu vou deixar, como eu disse, de fora o amém. E se Deus permitir, a gente fala disso. Mas esta é a conclusão da oração. Qual é a conclusão? Porque de tudo que você possa pedir, Deus é o Rei, Ele é o Todo-Poderoso, a glória dele para sempre. Isso vamos dizer assim, é o que fecha. Alguns estudiosos, eles relacionam desta oração com um outro texto bíblico que está em 1 Crônicas 29:11. Quem gosta de anotar aí, 1 Crônicas 29:11. Senhor, Tu é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a Ti pertence. Ó Senhor, o reino é Teu, e Tu governas soberano sobre tudo e todos. Esse texto também nos mostra ao Deus que nós oramos e a conclusão de tudo. A sua oração, ela precisa ter uma direção. Por que você oraria? Não por quê. Por quê? Qual seria a causa última da sua oração? Você mesmo? Os problemas que você está passando hoje aqui? Irmãos, falar com Deus é algo grandioso demais para a gente pensar só no que nos serve. Falar com Deus é algo extraordinário, é uma bênção. Orar e poder falar com Deus é algo poderoso, algo que está na sua mão, está a seu dispor você fazer. Você precisa explorar mais esse presente que Deus te dá. A sua oração precisa ser uma oração, e por assim dizer, poderosa. Você saber que você pode falar com Deus. Ele governa sobre tudo. Esta é a conclusão e ao mesmo tempo um apelo para reforçar o que a gente pede. Deus nos dá a oportunidade de pedir as coisas. Não existe nenhum versículo na Bíblia que diga: não me peça nada, não me incomode de sexta-feira ou de sábado, porque sábado é um descanso, você não deve, no domingo fique quieto. Não tem isso. Você pode orar a qualquer momento, você pode encher a sua boca de argumentos para não falar com Deus, mas também você pode pensar: eu preciso mudar a mim mesmo, eu preciso mudar meus hábitos, eu preciso me encorajar a minha própria fé, eu preciso estimular, eu tenho que ter uma oração mais fervorosa, uma oração mais íntima. Às vezes nós falamos com Deus de uma forma fria, nossa oração, como se Deus não estivesse ouvindo. Eu acho interessante uma coisa que a oração, irmãos, é como uma luta. Um exemplo de uma pessoa que fez isso foi Jacó. Jacó, ele estava orando com Deus e ao mesmo tempo estava lutando. Ele estava rolando no chão com Deus, lutando, a poeira subia. Ele estava conversando com Deus. Sabe, nessa luta, nós já sabemos que vamos perder. Mas é ótimo lutar com Deus. É ótimo
estar pertinho de Deus em oração. Tem algumas pessoas que têm um lugar de oração em casa, como uma Bíblia, um caderno, anotam. Quando eu fiz acho que 16 anos, eu ganhei um caderno de oração, então eu anotava lá. Queria comprar uma bicicleta Caloi azul. Tem gente que não sabe nem o que é Caloi e nem o que é bicicleta. Eu colocava lá. Aí no dia que eu ganhei aquilo, eu fui lá, eu pedi aqui. Depois eu vendi a bicicleta e eu fui para a igreja. Você pode orar e você pode buscar Deus e pode pedir a Deus força para orar. Isso que é legal. Eu vou contar uma coisa, às vezes, não vai se escandalizar de mim. Às vezes eu sou pastor, né? Às vezes eu falo, eu não vou orar. Agora não estou com vontade de orar. Bom, pastor, mas aí eu brigo comigo e falo, Senhor, eu vou orar, o Senhor me dá força para ter vontade de orar. E Deus é bondoso e Ele faz isso. Você precisa lutar para que Ele conceda a você, para que Deus mostre a urgência dos pedidos. Às vezes a prioridade que a gente faz na oração, você fala, Senhor, não é a minha, é a tua, me mostra o que eu devo orar, me mostra, Senhor, eu quero aprender a orar. Agora eu quero que você imagine uma cena, um pai e um filho. E o pai quer ensinar o filho a brigar, tá bom? Entendeu? Sabe aquela brincadeira de briga? O pai e o filho no chão, no tapete da sala, e aí o pai segura o braço do filho, e o filho tenta se soltar, aí o pai pega com o outro braço a perna e põe a perna em cima assim, e a criança, e uma sensação ruim é quando a criança fica presa. Eu acho que é uma das situações mais difíceis, né? Mas aí elas veem que ela é limitada aqui, ela não consegue ganhar do pai. Mas o que o pai esperto faz? O que você acha? Ele está brigando, mas está brincando. Ele deixa a criança, ele fala, você me atingiu, e cai no chão. E a criança fala, e fica aquela brincadeira. Eu penso que a oração, irmãos, é o nosso pai permitindo que a gente esteja rolando no tapete com ele, nos segurando, nos soltando e brincando, e a gente achando que o negócio é sério, e a gente luta, e para nós a gente vira o Batman, vira o super-homem lá, porque a gente quer vencer. E Deus fala assim, brinque comigo, meu filho, aprenda a ficar perto, eu vou ensinar você vai se tornar parecido comigo, você vai vencer lutas, porque você ainda vai crescer muito, você vai se desenvolver, os seus músculos, você vai aprender que você não precisa brigar com ninguém, você só precisa aprender a brincar comigo, porque é comigo que você vence as batalhas. E Deus quer nos ensinar. Por que eu estou dizendo isso? Preste atenção, Deus, o seu Pai, está nos céus. Deus é santo, o reino dele é santo, é a vontade é dele, o alimento vem dele, o perdão está com ele, é ele que limita o quanto nós podemos ser tentados, é ele que nos livra do maligno. Então, desse ponto de vista é animador, porque teu é o reino, o governo do mundo é teu, o Senhor protege os santos e a tua vontade é feita em todo lugar. Deus é quem abençoa e salva você. Ninguém pode salvar você como Deus. Ele é o reino. O reino é dele. Ele tem poder para manter e sustentar o reino. Todas as coisas com Deus são proveitosas. A glória é dele. Por isso, a gente ora, tu é a glória. Com o fim de tudo que o Senhor faz, é que o Senhor permite que os santos passem pelas dificuldades, mas eles podem orar. O louvor será dado a Deus, porque até o louvor pertence a Ele. Preste atenção nisso. Deixa eu explicar uma coisa. Quando Deus fez Adão, Ele soprou em Adão, não soprou e Adão se tornou alma vivente? Agora olha que interessante. Você já viu aquele brinquedo bumerangue, assim, bumerangue que você joga e vira e volta para você? Então, o fôlego de Deus entra no ser humano. E
esse fôlego volta para Ele em forma de louvor. Você tem o sopro de Deus em você, e o que você deveria fazer é louvar a Deus o tempo todo. Se você aprendesse isso, se você exercitasse isso, se você dissesse assim: por que eu estou preocupado? Eu deveria estar louvando. O louvor pertence a Deus. Essa é uma questão de conforto e de santa confiança na oração. Existe uma forma de oração, meus irmãos, que é a oração de ação de graças. A melhor parte da súplica a Deus é louvá-lo. Vou repetir: a melhor parte da súplica a Deus é louvá-lo. E esse é o modo de reconhecer a sua misericórdia, pois essa atitude no nosso coração nos qualifica para glorificar a Deus. Todas as vezes que dirigimos louvor a Deus, isso é adequado. O louvor é adequado a Deus. O louvor precisa ser uma parte da nossa oração. Nós falhamos nisso, não falhamos? Eu falho e você falha. Quantas vezes a nossa oração ela foi ausente de louvor? Agora deixa eu falar uma coisa. Você e eu temos uma tarefa. Você que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, e a Bíblia diz que você e eu somos santos. Mas nós temos uma tarefa, preste atenção. A sua tarefa como santo é glorificar a Deus. Você pode fazer o que você quiser. Se você não glorificar a Deus, você errou completamente em tudo que você fez. Não importa o esforço. Você pode dizer: eu me esforcei demais, se não foi para glorificar a Deus, nada foi, não há nada disso. Sabe o que acontece? Deixa eu dizer uma coisa: glorificar a Deus é justo. Como assim? Quando nós damos glória a Deus, quando nós fazemos isso, não é que Ele necessite do nosso louvor, mas Ele merece o nosso louvor. Você precisa e eu aprender que quando você orar, fala assim: Deus, o Senhor merece o meu louvor, o Senhor é digno. O louvor pertence ao Senhor. Você dá a Ele o que lhe pertence. Quando você não louva a Deus, você está retendo algo que não é seu, que está em suas mãos fazer, e você retém isso. Você não honra a Deus fazendo isso. Você precisa aprender. Então, o erro das nossas orações não está no pedir. Isso nós sabemos fazer. Mas nós precisamos aprender a adorá-lo. Se nessa série de mensagens você não aprendeu nada, até mesmo se você tem aprendido a pedir melhor, mas tem uma coisa que você precisa aprender: a glorificar mais. Você foi criado para isso. Efésios 1:12. Uma vez uma pessoa me perguntou: pastor, onde está escrito na Bíblia que nós fomos feitos para glorificar Deus? Aqui está a resposta. Nós existimos, olha aqui, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Você é para isso. Para que é uma lâmpada? Para acender. Para que é um banco? Para sentar. Você é para a glória de Deus. Se você não está sendo para a glória de Deus, você não é. É muito interessante quando nós nos apropriamos daquilo que somos. É como se algo brilhasse em nós, como se tudo entrasse no eixo, como se todas as coisas agora fizessem sentido. A vida, o universo, tudo que você faz, porque finalmente você é o que você foi feito para ser. E nós falhamos nisso. Eu não estou criticando você, eu também falho. A minha semana passa segunda, terça, quarta, quinta, tudo tal, mas não existe muitas vezes o ser o que deve ser. Salmo 33, a
se você puder anotar em algum lugar, é fácil lembrar, ó, foi a idade que Jesus morreu, Salmo 33, não se esqueça disso. Eu vou ler o Salmo todo aqui, de 1 a 6, de 1 a 6, olha só, ó justos, quem são os justos? Somos nós. Ó justos, exultai no, preste atenção, exultai no Senhor. Exultai no Senhor. A sua exultação não é em você. A sua exultação não é que você recebeu uma promoção no trabalho, que tem dinheiro na tua conta, que você tem saúde, que você tem comida, que você respira, que você tem saúde. A sua exultação não é nisso. Você não deve se preocupar com estas coisas. A sua alegria, ela é a sua exultação, o seu grito de vitória, o que move você, o que leva você para amanhã, o que vai fazer você dormir hoje, o que vai fazer você acordar amanhã. Você vai exultar no Senhor. Você tem um desejo no seu coração. O desejo dos retos é você louvar a Deus. É o desejo do seu coração. Quando você faz isso, você é livre. Você já não está mais esperando nada. Você não está preocupado com nada. Ah, mas isso não tem em si. Porque Deus é o motivo de todas as coisas. O desejo do nosso coração, dos retos. Você é justo, você é reto. Louve ao Senhor. Pode passar para o próximo. Olha só. Como é que você faz isso? Você celebra, você festeja. Você se alegra, você exulta, você canta, você fica feliz, você celebra ao Senhor com a harpa, você oferece aí música. Você não canta porque é bonita a música, você canta porque você está louvando a Deus. Você entoa um cântico novo, você toca com arte, você canta com júbilo. O que é ovação? Ovação é quando as pessoas aplaudem e gritam. Você grita o nome de Deus. Você diz bendito é o Senhor, porque a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que realiza. Próximo. Ele, Deus, ama a justiça e o direito. A terra está repleta da bondade do Senhor. E deixa eu falar uma coisa, se a bondade do Senhor fosse física, você tropeçaria e cairia nela. Você andaria na bondade do Senhor e cairia nela, porque é difícil de andar. Você vai falar, mas eu não estou vendo isso. Ore a Deus e diga, Senhor, a partir de hoje eu quero te louvar, e os seus olhos serão abertos. Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor, e todos os corpos celestes, mediante o sopro, só até aí, o sopro de sua boca. Deus é louvado pelos anjos, é o nosso dever dar-lhe glória. O louvor é uma obra da felicidade do céu que está em nós. Todos nós que vamos para o céu, no futuro, nós precisamos começar a concretizar esse céu agora. Senão você pode ficar traumatizado. Você não estava preparado para tanta bênção. Aí o seu período de adaptação, estou brincando, tá? Aí o seu período de adaptação ao céu vai ser mais demorado. Porque você não estava preparado, você nunca louvou a Deus, você fala, meu Deus, o que é isso? Esteja trazendo o céu para dentro da sua vida. Olha, observe o seguinte dessa frase aí, porque teu é o reino, o poder, a glória, tudo é de Deus, tudo é teu, Senhor, tudo é teu, a minha vida é tua, o meu amanhã é teu. Sabe aquela história que eu contei aqui, da frase que eu fiquei? Eu agradeço a Deus por isso que eu passei. Eu agradeço a Deus que eu quase morri, porque quando aconteceu isso, foi uma coisa libertadora, foi maravilhoso saber que tudo pertence. A gente já sabe de ouvir falar, mas quando acontece com a gente, tem que falar, olha, o negócio é sério. É maravilhoso isso. Olha, um verdadeiro santo nunca pensa que pode honrar a Deus o suficiente através de suas palavras de louvor e adoração. Tem que ter uma fluência, uma cadência. Essa situação dura para sempre. Aprenda a louvar a Deus nas suas orações. A partir de hoje, atribua a Deus a glória que Ele merece.
nós precisamos lembrar que isso é devido a Ele. Deixa brotar no seu coração. Talvez você diga assim: eu não sei fazer isso. Deixa o seu coração sentir a eternidade um pouco. Salmo 71, versículos 14 a 17, por favor. Salmo 71, 14 a 17. Eu, todavia, sempre esperançoso, redobrarei mais e mais teus louvores. Volta um pouquinho. O crente sempre está esperançoso. Ele fala assim: eu não louvei a Deus o suficiente. Ontem eu louvei a Deus só um pouquinho. Hoje eu vou louvar o dobro. Amanhã eu vou louvar o dobro de hoje. Pode passar para a próxima. A minha boca narrará a tua justiça em todos os dias da minha existência, os teus incontáveis atos de salvação. Proclamarei os teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Divulgarei diante de todos a tua justiça. E o 17: desde a minha juventude, ó Deus, tens-me ensinado. Olha só, tens-me ensinado. Até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Então, nós temos na verdade uma coisa: toda oração deve ser uma oração de louvor a Deus. O foco da oração está em reconhecer a paternidade de Deus, desejar que o nome dele seja santificado, pedir a vinda do reino dele, nós nos submetemos à vontade dele, nós pedimos que ele nos ajude. Sim, Senhor, eu preciso de alimento, eu preciso de pão, eu preciso de sustento material, eu preciso dessa confiança diária no Senhor, continuamente. Mas eu também tenho que me lembrar que ele é o meu protetor contra o mal, contra a realidade do pecado. Agora eu peço perdão, eu preciso aprender a perdoar. Gente, perdoar é muito difícil, tá bom? Perdoar não é fácil não. Se alguém falar que perdoar é fácil, não sabe quanto dói perdoar. Perdoar é difícil. Mas a Bíblia e a oração nos ensinam que a gente deve perdoar para estar livre, para sermos perdoados. Nós somos vulneráveis às tentações, nós precisamos de libertação do mal. Então, Deus e a sua glória tem a ver com a transcendência, e nossa dependência material tem a ver com provisão, e a nossa fragilidade moral e espiritual tem a ver com perdão e livramento. O último versículo dessa oração diz assim: reino. Sabe o que é isso? Essa palavra reino significa que Deus é o governante, a Ele pertence toda a autoridade. Ele é o Messias triunfante, venceu a morte. Essa dignidade nós damos a Ele, nós reconhecemos isso. E o poder, o que é? É a força, é a habilidade, é a capacidade que Deus tem de fazer por conta própria o que Ele quer. Ele tem mais poder do que todas as coisas. E glória, o que é glória? A glória é a opinião que se faz a respeito de Deus, é o julgamento. Eu vou fazer uma pergunta para você, não estou falando de você sentado aqui. Nós os crentes, nós realmente temos mostrado ao mundo que o nosso Deus é um Deus santo e glorioso? Não. Nós temos falhado nisso. Nós temos falhado isso na nossa vida, no nosso culto, e nós precisamos adorar a Deus e mostrar que a glória é dele, que é algo que pertence a Ele. E isso é para sempre. Agora, uma gotinha de teologia, doxologia. Doxologia é uma expressão da oração de Deus. Muitas vezes nós achamos que doxologia é um pequeno hino de louvor, geralmente no final da nossa oração. Mas a doxologia é louvor a Deus, é uma expressão da natureza de Deus infinita. Essa palavra, doxologia, tem a ver com a glória. Ela não é encontrada na Bíblia, mas tanto no Novo como no Antigo Testamento existem passagens especiais. Êxodo 15, 18, pode pôr aí por favor, Êxodo 15, 18, veja, dentro do texto bíblico, o pessoal lá em Êxodo, olha aqui, olha essa afirmação, olha que coisa linda, que tesouro maravilhoso. Yahvé reinará para todo o sempre.
no Salmo 146:10, por favor. Salmo 146:10. O Eterno reina para sempre. Ele é o teu Deus, ó Sião, o teu rei de geração em geração. Aleluia! Ele é para sempre. Você precisa se lembrar disso. Para sempre é muito perto da nossa pequena existência aqui. Às vezes nós afundamos numa gota d'água do oceano da eternidade. Não é verdade isso? Você, por exemplo, está passando hoje por um problema. Eu não estou querendo diminuir a sua dor. Eu não sou aí na sua pele para saber o que você está passando. Mas eu estou pedindo para você sair desse pequeno problema e enxergar que Deus é Deus para sempre. Por isso, seja grato. Aprenda a dizer obrigado a Deus. Quantas vezes nós não aprendemos isso? Aprenda a tirar o foco de você. Não se diminua nem se eleve. Glorifique a Deus. Nós perdemos o nosso tempo. Irmãos, vou falar uma coisa aqui, por favor, ouça isso. Como é que eu vou explicar isso? Deixa eu ver se eu consigo. Nós perdemos tempo pensando em nós mesmos. Dá para você entender isso? Nós perdemos tempo, energia, recursos, fôlego, glicose, oxigênio. Quando nós pensamos em nós mesmos, é um desperdício. Nós ganhamos tempo quando glorificamos a Deus. Nós ganhamos recursos, nós ganhamos força, nós ganhamos algo sobrenatural acontece em nós, que quebra todo o mundo natural e sobrenatural. Quando você glorifica a Deus, como é que eu posso explicar isso para você, sendo que você pode experimentar isso? Deixa eu dizer mais uma vez, isso é poderoso. Quando você glorifica a Deus, você ganha recursos. Você ganha força, ganha poder, ganha autoridade, ganha o poder sobre o mal. Você vence tentações, as barreiras são quebradas. Tudo isso porque você glorifica a Deus. Será, meu Deus, que alguém pode aprender isso? Meu Deus, por favor, ensina o teu povo a te glorificar. Ensina o teu povo a não murmurar. Ensina o teu povo a ganhar tempo, porque o tempo é pequeno, é pouco tempo que nós temos. Todo o tempo, todo o fôlego deve ser usado para a glória de Deus. Tudo que você tem, glorifique a Ele com tudo que você puder. Isso é algo poderoso. O louvor vence batalhas. Eu quero que você veja 2 Crônicas 20, 21 e 22. 2 Crônicas capítulo 20, versículos 21 e 22. Depois de ouvirem deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, adorando e entoando, render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. 22. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon, de Moabe e os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá. E todos eles foram derrotados. Qual foi a arma? Qual foi a espada que teve aí? Qual foi a pedra que foi lançada? Ou o arco ou a flecha? Nenhum. O que eles fizeram? Eles se vestiam de santidade, louvaram ao Senhor, e o Senhor lutava por eles. O Senhor lutava por eles, eles louvavam, o Senhor lutava. Imagine o que está acontecendo e como nós temos perdido tempo. Eu quero mostrar mais
16, 25 e 26. Você vai falar, isso é Velho Testamento, pastor. Não, mas então vamos para o Novo Testamento. Eu gosto de pessoas que colocam a gente na parede. É Atos. Ninguém colocou, mas eu faço questão de mostrar. Atos 16, 25 e 26. Atos 16, 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Os alicerces da prisão foram. Você está em prisão? Você precisa arrebentar esses alicerces da prisão. Como é que você faz isso? No mesmo momento, todas as portas se. Você está trancado? Você está se sentindo preso? Então chega a hora das portas se abrirem. E as correntes que os prendiam, a todos se soltaram. Você está entendendo o que está acontecendo? Você está entendendo o poder de adorar a Deus, irmão? Você está sentindo preso? Tem alguém prendendo você, uma situação? Você está encurralado, está apertado aí onde você está? Então chegou a hora de cair tudo. Glória a Deus. Eu estou mostrando para você, eu vinha falar que você não sabe, você pode até não fazer, mas você não pode dizer. Agora eu quero dizer que a partir de hoje você já sabe. Você não pode dizer que não sabe. A partir de hoje você sabe. E não é fórmula mágica, é verdade. Esqueça seu problema, louve a Deus, deixa o problema para lá. O problema é que se vire agora, porque agora meu Deus vai atuar. Eu queria que você se lembrasse que você tem um motivo, até marquei aqui, você tem um motivo que você não pode deixar de adorar a Deus nunca. Um motivo, você pode estar passando o que for. Jesus morreu na cruz por você, para salvar você. Amém. Ele purificou você do seu próprio pecado, Ele perdoou você, Ele te lavou com o sangue dele, e você tem vida eterna. Só isso já era suficiente para você não ter mais motivo de reclamar de nada. Eu quero pedir uma coisa, por favor, aprenda isso, por favor, isso só. Fique de pé, eu quero orar por você. Será que amanhã você vai lembrar disso? Será que hoje à noite você vai dormir louvando a Deus? Deixa as cadeias caírem, deixa as portas se abrirem, deixa os alicerces das prisões serem abalados. Liberte-se do seu próprio problema. Às vezes nós estamos colocando o nosso problema como nosso Deus. Nós ficamos lá de frente do nosso problema e ficamos sofrendo. E Ele está no altar da nossa vida. Liberte-se disso, louve a Deus, louve, glorifique a Deus. Diga, Deus, só o Senhor pode me ajudar. Será que você vai lembrar disso? Meu desejo é que sim. Sabe qual é o meu desejo? Que na semana que vem, quando a gente vier orar aqui, para vir agradecer um monte de gente, fazer que eu estou experimentando. Caiu tudo, pastor. Deus derrubou tudo. Como é que chama quando o boliche derruba tudo lá? Strike. Deus deu strike nos meus problemas. Glória a Deus. Senhor, nós estamos aqui, Pai, porque nós precisamos aprender a louvar o Senhor, a romper com o que está estabelecido, com as circunstâncias. Nós precisamos colocar o Senhor, que é o nós somos para isso. Nós não somos para outra coisa. Nós não somos resolvedores de problemas. Nós somos para a glória do Senhor. Aleluia. Nós não precisamos, nós só precisamos te adorar. E o resto não interessa mais. Amém. O resto que sai da frente. Senhor, glorificado seja o teu nome. Senhor, ensina o teu povo a te adorar. Ó Pai, faz isso para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Mas não importa, que Deus abençoe você. Você não sabe o que acontece lá no céu. Aleluia. Você glorifica Deus. Amém. Jó, ele estava no meio de uma tempestade, ele ajoelhou, colocou o rosto em terra. Bendito seja o nome do Senhor. A história dele está registrada. Ele não era igual a todo mundo. Você não é igual a todo mundo. Você é justo, é santo. Amém. Você glorifica o nome de Deus, o que você faz. Amém. Os céus estão assistindo você. Aleluia. Aqui em torno de nós tem uma arquibancada de uma multidão de miríades de anjos, vendo o que você está fazendo. Você está no meio da arena e há uma torcida por você. Aleluia. Feche seus olhos, estenda a sua mão assim. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, Amém, Jesus. e as doces consolações do Espírito Santo Aleluia. estejam convosco agora e para todos sempre. Amém. E amém. Amém. Vamos glorificar o nosso Deus para terminarmos esse encontro. Amém. Pois
estamos felizes porque nós podemos vir à casa do Senhor e louvar a Ele. Nós vamos continuar louvando e dizendo que Ele é bem-aventurado e merece todo